tem sido tão bom pra mim. Eu respirar, sopraste tua vida, sopro. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra mim. Soprado, mesmo assim. Mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, Escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me me deixa as 99. Traz luz para as sombras, é cara. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Esse é o tempo da verdade. Traz luz para as sombras, estala as montanhas. E vem cura em seus olhos. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
aleluias. Aleluias. Quantos são amados pelo Senhor aqui? Pode dizer amém. Aleluia. Glória a Jesus, amém. Quantos são amados? Diga, eu sou amado pelo Senhor. E quantos estão felizes por estar de volta no culto presencial? Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento, por favor. Ora canta labrambachara cantara labrambassarias. Rambra babachorocou telebrebe serianda larana brababachas. Rambra babachorios le quebrebe serianda larana brababash. Roco brebo soriande lebrebe xerina rabas. Te adoramos, te adoramos. Rocambra babachorios. Requebrebe serianda larana rababachas. Rambra babachorios. Quebrebe serianda larana rabas. Te adoramos, Pai, te adoramos. Seja engrandecido nessa noite, engrandecido neste lugar. Exaltado é o teu nome, Pai. Seja exaltado, engrandecido. Aleluias, aleluia. Aleluia. Prepara o seu coração. Deus tem uma palavra para você hoje, para alcançar a sua vida. Amém. Vamos para o tema de hoje. Tem um tema aí, Alain? Vamos para o tema de hoje. Repitam todos comigo: o valor de seguir uma boa instrução. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Isso, pode voltar com o layout normal. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem já encontrou pode dizer amém. Então nós temos aqui escrito em Provérbios 3, 5 e 6: confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele fará o que, amados? Lhe mostrará o caminho que deve seguir. Amém? Quantos aqui querem confiar em Deus de todo o coração? Amém? Nós sabemos, amados, além do que está aqui dizendo bem assim no versículo 6, busque a vontade dele em tudo o que você quiser, que você fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. E Deus é assim, amados. Deus, ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Diga comigo: Deus tem um plano e um propósito para a minha vida. Quantos sabem disso? Talvez você não saiba ainda do que se trata esse plano e esse propósito. Às vezes até quando evangelizamos, a gente fala assim para as pessoas: Deus tem um plano para você. Eu ouvia muito isso quando eu não era ainda convertido. A pessoa que me evangelizava dizia sempre para mim assim: Deus tem um plano para a sua vida, Jair. E eu dizia bem assim: ah, é? Ela, Deus tem um plano para você. E eu dizia bem assim: pois diga para ele, quando eu estiver bem velhinho eu vou cumprir, porque eu sou jovem e quero aproveitar a vida ainda. Ela: não, fale você. Eu falei: não, fale você que é crente, você quem fala com ele. Eu não converso com ele, mas eu já ouvia isso desde quando eu comecei a ser evangelizado, que Deus tinha um plano para a minha vida. Agora, no dia em que eu me entreguei para Jesus, Deus então começou a descortinar esse plano, a mostrar-me esse plano. Agora, é interessante como existem pessoas, mas muitas pessoas, que passam toda a sua vida, até mesmo pessoas cristãs, que passam toda a sua vida à margem do plano de Deus para a sua vida. Elas são cristãs, são pessoas ótimas, mas elas não conseguem emplacar, elas não conseguem entrar na perfeita vontade de Deus para a vida delas. E
uma das razões, e a razão principal, é porque essas pessoas normalmente tomam as suas decisões, elas fazem as suas escolhas e definem, pastor Kelmo, o seu próprio estilo de vida baseado no seu próprio entendimento. Tipo, eu não preciso de ninguém. Eu mesmo sei fazer as minhas próprias escolhas. Nem tudo eu tenho que orar para buscar a vontade de Deus. E assim elas vão levando a sua vida. Buscar um conselho de alguém, para quê? Se conselho fosse bom, dizia o quê? Era vendido e não de graça. E assim, essas pessoas vão tocando a sua vida ano após ano, sem considerar nenhum tipo de instrução para a sua vida. E isso com certeza as mantém à margem do plano de Deus. Para que eu pudesse viver o que eu vivo hoje, não só no aspecto pastoral, familiar, conjugal, não só no aspecto daquilo que Deus já fez por minha vida, da minha família, com certeza eu não teria chegado aonde cheguei se eu não tivesse acolhido as instruções que Deus colocou à minha disposição. E eu quero falar hoje sobre 3 maneiras como Deus pode nos instruir, porque a Bíblia diz bem assim: Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Quando o provérbio diz que Ele mostrará o caminho, é porque aqui há uma instrução. Deus vai nos instruir de alguma forma. Mas tem pessoas que são tão cabeçudas que elas dizem bem assim: eu só faço isso se Jesus descer do céu para falar comigo. Olha que audácia. Aí Jesus então ele vai descer do céu só para lhe atender. É isso. Ele não vai fazer. Primeiro que para ele sair de lá do céu e vir aqui, se ele fizer esse movimento, a gente já é arrebatado. Então ele não vai fazer isso. Ele não vai descer do céu. Ele pode dar até uma visão para você, desde que você não esteja considerando outras coisas. E eu vou falar sobre isso hoje, que é uma das maneiras dele nos instruir. Mas, irmãos, nós não podemos passar por essa terra à margem do plano de Deus. E talvez essa seja a razão principal, porque você talvez não se encontra tão feliz assim. Porque você até tenta algumas coisas, tenta fazer algumas coisas, tenta fazer alguns planos, mas a gente sempre diz assim, que sucesso mesmo, felicidade para valer, está no centro da perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? E eu volto a dizer, para irmos para esse lugar, Deus nos mostrar o caminho, vai passar por essas vias de instrução. Quantos querem hoje aprender esse caminho e passar a dar um valor maior às instruções? Talvez você seja uma pessoa que até tem um coração ensinável, mas não consegue executar a instrução que você recebe. Tem pessoas também que até conseguem executar, só que às vezes são pessoas precipitadas, que elas recebem uma instrução e às vezes nem sabem, nem conseguiu ainda compreender claramente, elas já querem partir para executar e acaba muitas vezes fazendo a coisa certa, mas na hora errada, ou do modo errado, e o fim acaba não levando para o lugar de sucesso. E a pessoa pode dizer bem assim: não, pastor, mas a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 42, que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Isso é absoluto, irmãos? Não. Podem ser frustrados? Pode. Desobedeça para você ver se não vai ser. Desobedeça para você ver se não vai ser. Quantos e quantos homens de Deus na Bíblia, Deus não tinha planejado para essas pessoas, projetado algo,
mas pela desobediência delas em não seguir uma instrução de Deus, elas acabaram perdendo algo maior que Deus tinha para elas. E pessoas que ficam assim, não, mas Deus falou, Ele vai cumprir o plano na minha vida de qualquer jeito. Não vai, irmãos, não vai. Nós temos que seguir as instruções do Senhor, instrução após instrução. Amém? Quantos vão valorizar a instrução? Sem nem saber ainda quais? Mas o pastor falando é bênção, né? Fazer igual uma senhora um dia disse para ela: irmã, como é que a senhora está? Está na fé de Tomé? Amém? Ela, amém, pastor. Eu falei, amém não, minha irmã. Ela, pastor, o senhor falou, eu disse amém, né? Então, vamos lá. Primeira instrução, a primeira maneira de receber instrução, que devemos considerar como algo de grande valor, são as instruções do próprio Espírito Santo, falando diretamente ao nosso espírito. Amém? Eu estou colocando aqui primeiro, mas não quer dizer que essas coisas, elas podem acontecer isoladamente. Eu estou mostrando que é a primeira, mas você pode trabalhar em conjunto com as coisas, tá bem? Mas a primeira delas que você deve considerar são as instruções que o próprio Espírito Santo coloca no seu coração. E olha só, deixa eu contar um testemunho para vocês sobre essa questão da volta do culto presencial. Pastor Kelmer é testemunha, Sandra. Quantas vezes nós conversamos sobre a questão de voltar com o culto presencial. Inclusive na quinta-feira, na casa de Rafael e Eric, eu havia conversado com eles e até dizendo-me assim: eu estou sendo muito tentado, velho, a voltar com o culto presencial, mas eu não posso fazer isso, eu não posso voltar com o culto presencial se não for dentro da legalidade, das coisas. E eu sempre, quando pensava, ou conversava com alguém sobre voltar com o culto presencial, eu sempre tinha aqueles temores, aqueles receios de não fazer a coisa certa. Não é em termos de não fazer a coisa certa, não é em termos de não obedecer às leis, não, mas de não estar fazendo a coisa dirigida pelo Espírito Santo. E eu sempre ficava ali. Mas interessante que na sexta-feira de manhã eu estava correndo na minha atividade física. E eu já contei aqui que quando eu estou correndo, eu estou em conexão ali. Eu estou correndo, orando em línguas. É um tempo que eu tiro para poder, assim, saturar a minha mente com a palavra de Deus. Só quando o Fábio vai que não dá, porque Fábio fala. E ele quer puxar assunto comigo e não dá para você correr assim, né, falando. E aí eu vou só fazendo pergunta para ele, né, para poder ele ir falando e eu ganhando fôlego, né? E eu vou soltando ele com as perguntas e ele vai falando, mas não dá para poder orar muito, né? Mas sexta-feira lá eu correndo e na oração. De repente a palavra veio no meu coração como uma flecha. Viu aquela palavra que eu falei para vocês? A palavra foi bem assim: essa situação vai demorar no país. Você precisa voltar com os cultos, senão a igreja vai se esfriar. E eu estava ainda na minha ida, no meu trajeto. Isso era 6 e pouco da manhã. Mas eu até considerei, pastor, quero voltar. Eu falei, não, eu vou voltar, eu tenho que falar com o Kelmer logo, eu tenho que falar com Sandra, com o pastor Heleno, eu tenho que conversar com os pastores, e eu naquela agonia, indo, mas ao mesmo tempo querendo voltar logo, para poder falar com eles logo, compartilhar logo, e aquela coisa tomando o meu coração, e olha, aí não teve mais medo, não teve mais nada, veio aquela coragem, aquela intrepidez, aquele fogo, aquela alegria, aquela paz, e eu falei, é isso, acabou, e aí quando eu cheguei em casa, já fui acordando Sandra, eu preciso compartilhar algo com você agora. O que aconteceu? Você vai compartilhar. Ela vibrou. Aí esperei dar 8 horas. Falei com o pastor Kelmer e comuniquei com ele. Comuniquei com o pastor Heleno, com o Felipe logo cedo. E aí as coisas foram ganhando forma. E à noite tivemos uma reunião com a diretoria e tudo foi fluindo, irmãos. Mas olha, uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Só que quando o Espírito Santo me deu essa instrução, eu já havia passado na quarta-feira o tema para o pastor Kelmer. E o tema que eu dei para ele na quarta, ele já havia na quinta-feira feito esse layout da ministração. E eu pensei bem assim: se eu não crer nessa instrução do Senhor para a minha vida, para a igreja, como eu posso falar sobre isso para a igreja? E é exatamente isso que muitas pessoas fazem.
o Espírito Santo traz instrução para elas aqui dentro. E elas, às vezes, elas não acreditam que essa voz, que essa palavra aqui dentro é o Espírito Santo a instruindo para algo. E você não pode ser levado por isso. Veja comigo, João 16, versículo 13. João 16, 13, olha o que ele diz. E foi impressionante, porque o retorno que eu recebi das pessoas da igreja, em sua maioria, eram as pessoas vibrando. Pastor, que bênção, vai mesmo, vai ser bênção. Já estou lá, que glória, é isso mesmo. Então, a gente foi vendo assim que Deus, além de dar a direção, Ele foi confirmando. João 16, ele diz bem assim, no versículo 13, ele diz bem assim: quando vier o Espírito da verdade, ele fará o que, irmãos? Ele vos o quê? Ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, ele nos dá instrução de coisas que a gente nem sabe, e é para assim, ele vai falar. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não confiam que aquilo que elas estão recebendo no seu coração é uma instrução do Espírito Santo. E elas pensam que o Espírito Santo vai guiá-las, porque o principal papel do Espírito Santo na vida do crente é fazer o que, amados? É guiá-lo. Repitam comigo: o principal papel do Espírito Santo na vida do crente é guiar. Então depois ele vai encorajar, ele vai fortalecer, ele vai direcionar você, mas o principal papel dele é guiar. E o Espírito Santo, ele não nos pega para nos empurrar para a vontade de Deus, ele nos traz o impulso, ele traz a direção, traz uma palavra, traz uma inspiração, e é você que tem que pegar essa palavra, pegar essa inspiração e crer, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, 9, aliás, 1 Coríntios 2, 9, diz assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E diz bem assim a palavra: mas quem sabe as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? Ele diz, e Ele já nos deu o seu Espírito, para que possamos prescrutar, para que possamos sondar as coisas mais profundas de quem? De Deus. E o Espírito Santo, irmãos, ele fala ao nosso espírito, ele fala aqui dentro, no nosso homem interior. Você já nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando em você, então ele fala aí dentro de você. A Bíblia diz que ele é aquele que está sempre disponível para nos atender, e nós temos que acolher a palavra dele. Agora, existem pessoas que elas vivem às cegas no que diz respeito às instruções do Espírito Santo, e muitas vezes, porque elas são bem-sucedidas em decisões naturais, estão entendendo? Tipo assim, não, isso aqui eu sei o que fazer já, isso aqui já sei o que fazer, já são até bem-sucedidas com coisas naturais, elas acabam não colocando como grande valor ouvir uma instrução do Espírito Santo. Porém, quando elas se deparam com uma situação espiritual, aí fica igual um cego que não consegue ver um palmo à sua frente. E eu conheço muitas pessoas assim, que são boas nas coisas naturais, mas para tomar decisões de coisas relevantes que diz respeito ao universo espiritual, elas não conseguem, sempre estão dando cabeçada. Mas diga comigo, diga: eu vou seguir as instruções do Espírito Santo. Primeiro, falando ao seu interior. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãos, àquilo que ele nos comunica no nosso interior. A voz do Espírito Santo no nosso homem interior. Você não pode duvidar quando ele falar de você.
quando Ele falar com você, porque esse é o principal papel dele. Claro que Ele pode nos guiar nos dando paz, alegria, ou não nos guiar colocando um freio para você não fazer, mas a voz dele, irmãos, ela é inconfundível. Quando Ele fala, nossa, não, o Espírito Santo falou comigo. Sexta-feira eu não tive nenhuma dúvida que foi o Espírito Santo quem falou comigo. E nós somos cristãos, irmãos, pessoas nascidas de novo. Romanos 8:9 diz: o Espírito de Deus habita em vós. Se Ele habita em nós, nós temos que ser guiados pelo Espírito, irmãos, dirigidos por Ele. Não, eu vou orar assim, quando Ele falar comigo eu vou fazer. Mas existem coisas que as pessoas nem consideram orar, elas nem consideram buscar a vontade de Deus. E Provérbios diz bem assim, que Ele vai nos guiar, Ele vai nos instruir. Segunda maneira de receber instrução é mediante a operação do dom da profecia. Fala comigo, a segunda maneira de receber instrução é mediante a operação do dom de profecia. Agora, o dom de profecia, ele vai se manifestar sempre através de uma palavra de sabedoria. Eu estou falando de uma instrução, então não vai se tratar de uma palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento fala algo do seu presente ou do seu passado. A palavra de sabedoria fala algo do presente ou algo do futuro. Então, normalmente, Deus nos dá também instruções através do dom da profecia. E quando o dom da profecia entra em operação, aí pode haver uma palavra de sabedoria. Essa palavra de sabedoria pode vir através de um profeta ou de uma simples pessoa sendo movida pelo Espírito a profetizar de uma maneira simples. Amém? Só que existe pessoas que dizem assim: mas eu não creio nesse negócio de profecia. Não. Pergunta a pessoa que está, diga assim: você crê em profecia? Quantos creem aqui em profecia? Agora, é porque às vezes a gente vê tanta profetada, não é verdade? A gente ouve tanta profetada que às vezes a gente acaba desconsiderando o valor que a profecia e que a palavra de sabedoria tem. E a Bíblia diz, abra comigo aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quem já encontrou pode dizer amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que ele diz. Versículos 19 e 20. Diz bem assim: não apaguem o que? O Espírito. Não desprezem o que, amados? As profecias. Mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com aquilo que é bom. Amém? Então, o que a palavra aqui, irmãos, está nos instruindo? A desprezar as profecias? Não. Então, a profecia, ela pode operar através de um profeta que lhe traga uma palavra de sabedoria, ou ela pode operar através de alguém, não um profeta. E lembre-se que, se tratando de profecia, Deus já usou até o que, irmãos? Uma jumenta. Vocês sabiam que Deus pode usar um ímpio para dar uma profecia? Sabia? Sim. Na Bíblia tem pessoas que não eram nem judeus e Deus usou em profecia. Lembra de Balaão, que foi chamado para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus usou a boca dele para abençoar, e ele profetizou a respeito do Messias. Balaão profetizou a respeito do Messias, sobre coisas futuras. Está cheio de pessoas na Bíblia. Há um caso bem interessante em Reis, de um profeta jovem que foi levar uma profecia para um dos reis de Israel. Ele deu a profecia aconteceu exatamente como ele disse. E quando ele ia saindo de Jerusalém, um profeta velho que havia na cidade disse bem assim: alguém disse: olha, um profeta novo veio aí e deu uma profecia para o rei, e se cumpriu.
E o profeta velho disse assim: eu quero saber quem é esse jovem. E foi até o jovem e disse bem assim: olha, eu quero que você venha para a minha casa fazer uma refeição comigo. Aí disse bem assim, o profeta jovem disse bem assim: não, eu não posso ir para a sua casa, porque a instrução que Deus me deu foi para que eu fosse até o rei, desse a profecia e saísse de lá e não parasse para comer na casa de ninguém. Aí disse bem assim o profeta velho: mas Deus falou comigo que você deve ir para a minha casa. O profeta jovem falou: então tá. Aí ele foi para a casa do profeta velho, que já era um profeta corrompido. E quando ele chegou na casa do profeta velho, enquanto eles comiam, aí agora Deus usou o profeta e disse bem assim: porque você não ouviu a minha instrução, porque você entrou na cidade para poder comer aqui, quando você sair, os leões vão matar você e você vai morrer. E assim aconteceu. Quando ele acabou de comer na casa do profeta velho, quando ele saiu, os leões no meio do caminho mataram aquele jovem. Ou seja, o profeta velho trouxe uma profecia que não era de Deus e depois trouxe uma que era de Deus. Vocês estão entendendo que Deus ele pode usar? A questão, irmãos, não é em si o vaso, mas é você julgar o conteúdo. E é isso que a palavra nos orienta: não despreze. Então é tolice você desprezar uma profecia, assim como é tolice também você agarrar tudo e agora fazer com que a sua vida gire em torno de uma profecia que você recebeu. É tolice também os extremos. Você nem deve desprezar e nem deve também aceitar de imediato, já dizer: olha aí que Deus falou comigo assim, 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 assim. Não. A Bíblia manda você fazer o que? Você julgar a profecia. A palavra nem manda você julgar o profeta, nem a pessoa que está operando na palavra de profecia. A palavra manda apenas você julgar a profecia. Irmãos, eu já recebi muitas palavras proféticas que foram de Deus, e já recebi também uma carrada, uma enxurrada que não fazia nenhum sentido, que não era nem de Deus, nem nada de Deus. Pastor, eu vejo o senhor com uma espada na mão. Pastor, eu vejo o senhor carregando não sei o que lá, com um caneco, com uma taça. Irmão, se eu fosse juntar tudo isso, eu tinha um depósito muito grande já de coisa assim, porque já foi coisa, viu, que já me disseram. Mas quando a pessoa ela é imatura, ela é guiada por qualquer coisa. Mas quando você é maduro, você fala: não, eu não vou fazer assim não. Só que muitas vezes Deus nos traz uma palavra de sabedoria e o nosso espírito não está ainda captando a essência da palavra. Então você não deve se precipitar para correr, para fazer com que a palavra se cumpra. A Bíblia diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então quando você receber uma palavra de sabedoria que trata de algo para o seu futuro, e se você ainda não conseguiu discernir por completo, você guarda. A gente sempre diz assim: coloca na prateleira, deixa lá. Amém? E deixa o tempo. De repente, o Espírito Santo vai trazer uma outra palavra que vai se somar com aquela. E você então vai entendendo melhor. E aí você vai: agora faz sentido aquela palavra que eu recebi. Você começa a juntar as coisas, porque muitas vezes Deus vai trazendo as coisas como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E às vezes Deus se move como se fosse um jogo de xadrez. Deus faz um movimento e Ele espera que você faça outro. E às vezes o movimento que Deus quer que você faça é de você apenas obedecer aquilo que Ele já disse para você agora. Só que as pessoas muitas vezes elas acabam não obedecendo. Há um registro em 2 Reis capítulo 8 do profeta Eliseu. Lembra que ele foi bem acolhido por aquela viúva que
fez um quarto para ele, para hospedá-lo, para abençoá-lo. E sempre que ele passava por lá, ela então acolhia ele em sua casa, dava uma refeição, providenciou um lugar de descanso. Ele então viu que ela não tinha filho e orou para que ela recebesse um filho. Ela recebeu o filho dela. Depois o garoto morreu, Eliseu orou e ele ressuscitou. Certo dia, Eliseu vai até essa mulher, em 2 Reis capítulo 8, diz bem assim: o Senhor falou comigo para você se mudar para outras terras. Saia dessa região, porque vai vir um tempo de fome sobre essa região. Saia daqui e vá para outra região. Aí diz a palavra que a mulher, ela obedeceu a palavra do profeta. E ela assim o fez, se mudou e foi morar perto dos filisteus. E lá ela passou um tempo de 7 anos. E foi um tempo de muita fome e muita crise. Passado esse tempo, ela volta. E quando ela vai reaver as suas terras, outras pessoas haviam se apropriado das suas terras. E ela então vai clamar ao profeta, ao rei, aliás, para que o rei faça justiça nessa situação. E enquanto ela está clamando ao rei, o servo de Eliseu, que havia trabalhado com ele, chamado Geazi, estava próximo do rei. E disse então bem assim para o rei. E o rei disse bem assim: Geazi, me conte as histórias do profeta Eliseu. E ele começou a narrar exatamente a história dessa mulher, de que ela havia perdido o filho, o profeta havia orado, ressuscitado. E quando ele estava contando a história para o rei, a mulher estava passando e clamando por justiça. Aí disse bem assim: Geazi, rei, olha só, é essa mulher que está aí, foi com ela, olha só. Olha Deus criando a oportunidade, o tempo, sincronizando tudo, irmãos. E o rei manda chamar essa mulher. Quando ela chega perante o rei, ela diz: foi exatamente assim. Ele diz: pois, chame os oficiais, mande ir com ela para devolver as terras dela e dar para ela tudo o que a terra não produziu esses 7 anos. Ela não só teve a terra de volta, como ela teve uma restituição daquilo que ela perdeu por não ter plantado. Irmãos, mas tudo isso só aconteceu porque ela seguiu a instrução de uma palavra profética, de sabedoria. Mas existem pessoas que Deus fala com elas, Deus traz palavra, Deus confirma a palavra, Deus está falando, fala e nem assim a pessoa se move do lugar. Elas pensam assim: se Deus falou, Ele vai então fazer com que aconteça. E não é assim. Deus nos dá, irmãos, as instruções. Repitam comigo, diga: eu preciso valorizar a instrução da voz profética. Amém? Eu passei por uma situação na minha vida, já contei aqui outras vezes, mas cabe contar hoje de novo. Quando morávamos em Natal, no Rio Grande do Norte, recebemos o convite para trabalhar com o Brad Fluke, com um americano. A proposta dele foi para a gente se mudar para Recife, alugarmos uma casa grande em Recife. Deveríamos escolher um carro zero, porque o ministério dele iria comprar um carro zero para a gente, e nessa época nós não tínhamos carro em Natal, andávamos de ônibus. E ele disse: procure a casa, vocês vão ter a casa paga pelo meu ministério, vocês vão ter um carro pelo meu ministério, vão ter salário, procure escola para os meninos, procure tudo. Proposta fantástica. E eu trabalhava com outro americano lá em Natal no ministério, e Sandra também.
E a gente estava colocando isso diante de Deus. Sandra já feliz da vida, já estava se vendo em Recife, em Boa Viagem, já pensando, comprando um carro, olhando o carro, já estávamos imaginando tudo. Eu empolgado, todo mundo empolgado. Mas sempre que eu ia tratar desse assunto com o meu pastor para pedir o desligamento do ministério, aonde eu trabalhava, eu tinha um freio no meu coração, mas não conseguia entender bem. Até que um dia de manhã, estávamos na igreja, orando com um grupo de amigos, e orando, simplesmente orando. E um dos nossos amigos, orando em línguas, apenas orando, ele não estava orando em línguas, como se estivesse profetizando. Você não sabe como é a diferença, né? Eu posso estar aqui com Bahia, com Alain, Felipe, com Alexandre, com esses meninos orando. Chambra, Bachore, canta lá, Brambassara, canta lá, pronto, orando. Isso é oração. Agora, quando a gente está naquela oração, naquele mover de profecia, não é? Você vai, chambra, bacere, cobre, anda, né? Você vai dar a profecia, tem uma entonação diferente. Mas naquela manhã não. A gente estava orando e eu quase peguei a mão com o rapaz. Ele não sabia de nada, só eu e Sandra sabia da decisão. E enquanto a gente orava, ele falando em línguas, o Espírito Santo me deu a interpretação das línguas e disse bem assim: os homens te fazem propostas, mas eu guio os teus passos. E a minha resposta é não. Aquele rapaz nem soube que estava sendo usado no dom de profecia, me dando uma palavra de sabedoria, mas Deus me deu a interpretação das línguas dele. E eu liguei para a Sandra e falei: Sandra, o Senhor falou no meu coração que nós não devemos aceitar essa proposta. Ela falou amém, ficou em paz. E no dia seguinte, antes de eu falar para o pastor americano que eu não ia mais trabalhar com ele, aconteceu o 11 de setembro. E ele me ligou, dizendo: Jairzinho, eu não posso ter você em meu ministério agora. Com esse atentado, mudou tudo no meu ministério. E eu não tenho condições de ter você agora trabalhando aqui no ministério. Então, por favor, não tome essa decisão agora. E eu disse para ele: Deus já falou comigo. E a decisão não ia ser tomada de qualquer forma. Então, olha, irmãos, que situação nós somos poupados. Mas ali foi uma palavra de sabedoria que veio em uma conversa que foi fluindo. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãos. Estar atentos. Há um tempo de oração, quando você está orando entre amigos, quando você está orando com o seu cônjuge, quando você está com as pessoas orando, conversando, você tem que estar atento, porque às vezes mediante uma conversa, uma oração como essa, pode vir uma palavra para você de sabedoria e você ficar assim: será que é Deus mesmo? Com a cara de Zé Bolachão. Fica... Diga: eu preciso estar antenado. E olha, eu poderia contar aqui muitas situações da minha vida que foram definidas através de uma palavra profética. Então, irmãos, considere como algo de grande valor. Terceiro, a terceira maneira de receber uma instrução é por meio de conselhos de pessoas que estão em posição de autoridade sobre sua vida e que também são mais experientes. Quem são esses? Quem são esses? Os pais e os seus líderes espirituais. Eu agradeço a Deus, porque eu e Sandra, porque os nossos filhos nos ouvem. Já deram trabalho para ouvir. E já se deram mal quando não ouviram. Mas hoje eles ouvem. E é muito importante você que é filho, dar valor às instruções do seu pai. Mas hoje em dia parece que os amigos virtuais têm mais peso do que os pais. Parece que as pessoas de fora têm mais peso do que os próprios pais.
os pais estão falando, estão orientando e eles estão assim, como os nerds mesmo, né? Voando. E você deve considerar, porque Efésios capítulo 6 diz que se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ser bem sucedido, vai ser feliz em tudo que você fizer. Amém? Agora, você deve ouvir as pessoas mais experientes, quer sejam elas os seus pais, pode ser também o seu cônjuge ou os seus líderes. Abra comigo Hebreus capítulo 13, 17. Diz bem assim: obedeçam a seus líderes e façam o que, amados? O que disserem. O que é isso, irmãos? É instrução ou não é instrução? É instrução ou não é instrução? Cadê o amém? Alegre, amém? Diga: obedecer alegremente, completamente e imediatamente. Assim, obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem, porque o trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas, dele motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Quem está usando cinto aí hoje? Aperta o cinto um pouquinho agora, porque eu acho que você vai precisar. Irmãos, às vezes, como pastores, nós silenciamos porque nós nos cansamos de falar as mesmas coisas. Aí você fala bem assim: mas eu vou falar o que mais para essa pessoa? Só me resta agora o que? Orar. Porque a gente aconselha, a gente orienta, a gente fala, a pessoa até ouve, mas executa completamente diferente. Claro que, preste bem atenção nisso, o conselho de um pastor, ou até mesmo dos pais, se você já é maior de idade, se você é menor, para os seus pais, a obediência é absoluta, com exceção se for de encontro à palavra. Ok? Amém? Entendido? Beleza? Pronto. Se você é maior, você pode obedecer ou não, mas vai responder pelos seus atos. Também depois que a corda arrebentar para o seu lado: mas papai, mamãe, ai, não escutei. Não foi, mãe? Foi, não escutou, filha, não escutou, não foi? Eu falei que ele não prestava, eu falei que não ia dar certo, eu falei que não era um cara bom, eu falei para você, mas era tão bonito, era uma bênção, mas eu falei para você. Não escutou? Não é assim? Não saia, não fique sozinho, isso vai acabar em sexo. Mas eu não falei, e agora? Agora, paria o Mateuzinho, balance, balance. Mas nenhum conselho de um pastor, de um líder, deve ser acatado como algo que absoluto. Mas você deve considerar como algo de quê? De valor. Rapaz, se essa é a pessoa que Deus colocou para zelar pela minha vida, se essa é a pessoa que vai prestar conta de Deus perante a minha vida, a palavra dessa pessoa tem um peso na minha vida. Sim ou não? Sim. E a palavra diz bem assim, que se você não fizer isso, nosso trabalho não vai ter alegria e nem vai ter proveito para você. Não vai ter proveito. Irmãos, quantas pessoas eu não já sentei para aconselhar sobre casamento e falar bem assim: é assim que você vive, é assim que você trata uma mulher, é assim, mulher, que você deve tratar o seu marido, é assim que você deve agir, porque é assim que a palavra diz. Aí daqui a pouco o pau está comendo no centro.
Porque os dois ou um não quer o quê? Seguir a orientação. Na área financeira, quantas vezes a gente senta e conversa e fala, olha, é assim, viva assim, não se meta em empréstimo, não se meta em emprestar cartão de crédito, não se meta em ser avalista. Pessoas que têm negócios, quantos eu já aconselhei, não venda, não faça venda assim, não arrisque o seu negócio, não arrisque o seu comércio, mas é porque, pastor, porque foi um negócio bom. Aí se mete, faz uma venda mal resolvida, não tem documento, empresta e não tem garantia, não tem nada. E a gente fala e diz, olha, viva assim, viva desse jeito. E a pessoa não sai das dívidas, não sai a mesma coisa. É a vida, passa ano e sai ano em dívidas. E não escuta a instrução dos seus líderes. E ainda pensa assim, mas Deus vai falar comigo. A palavra diz assim, se você não ama seu irmão, quem você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? E eu pergunto ao inverso, se você não escuta o seu líder, que você está vendo, como é que você vai ouvir Deus, se você não vê, não é familiarizado com a voz dele? Então, irmãos, nós precisamos ouvir os nossos líderes. Irmãos, eu ouço o pastor Walker. Sandra sabe quantas situações eu digo assim, conversei com o pastor Walker. Quase todos os dias eu ligo para o pastor Walker. Decisões. Agora, o que ele me diz é absoluto? Não, eu pondero com ela, eu converso, coloco diante de Deus, entendo. Falo, pastor, o que o senhor falou foi assim, mas olha, eu tive uma outra estratégia, uma outra ideia, o Espírito Santo falou isso ao meu coração, eu vou por esse caminho, e ele fala, amém, Deus te abençoe, e não tem maior alegria do que eu sei que ele tem com a nossa vida, com o nosso ministério, em nos ver bem-sucedidos. Irmãos, nós passamos por uma situação aqui de endividamento tão grande, que aos olhos naturais era uma montanha intransponível. E o pastor Walker foi nos orientando mês a mês, faça isso, vá por aqui, faça assim, Jairzinho assim, Sandra assim, na igreja, na vida pessoal, e foi orientando, e a gente seguindo, passou o tempo, saímos das dívidas, a coisa foi melhorando, compramos um apartamento, Deus foi abençoando, e fomos prosperando, trocando de carro, a coisa avançando, fluindo. Por quê? Porque foi uma somatória de instruções, irmãos. Deus não quer que você tenha uma vida estagnada, mas ela vai continuar estagnada se você não ouve o Espírito Santo, se você não coloca os assuntos em oração, se você ignora as profecias ou não se expõe ao ambiente profético, e muito menos se você não escuta. A palavra diz em Provérbios 11:14 que na multidão de conselhos há abundância de sabedoria. Sabe, irmãos, as decisões mais relevantes da minha vida para casar com a minha amada, eu coloquei em oração. Eu me submeti ao conselho do pastor Eli e Zuleika, que na época eram eles que estavam me discipulando. O pastor Heleno influenciou na decisão. E Sandra, Viviane e a apóstola Sandra dos Estados Unidos. Olha quanta a corrente de oração que foi, irmãos. E próxima semana faremos 24 anos de casado, de felicidade, irmãos. Mas não foi uma coisa assim que a gente, ai, tão lindinho, ai, que bonitinho, um para o outro. Nem sempre um para o outro é aparência, não, é propósito. E aparência também. E às vezes a gente não olha isso. Tantos já chegaram para mim aqui na igreja, quando vem pedir um conselho já é tarde, pastor, eu trouxe minha bênção para o senhor orar. Eu olho assim e falo, de onde saiu essa bênção, meu pai?
E não leva muito tempo, aquela bênção se transforma no enviado dos quintos do inferno para perturbar a pessoa. E a pessoa daqui a pouco está chorando, está arrasada, porque é atribulada, e porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. E a gente faz o quê? Só oro. Somente oramos. Amados, Deus quer que você viva bem. Nós queremos isso também. Agora, tenha um coração maleável. Às vezes eu dou uma instrução assim simples, eu falo bem assim: fulano, faça isso. Fulano, vá por esse caminho. Aí 2 dias depois eu pergunto: e aí, como é que foi? Ah, pastor, eu não fiz aquele negócio não, porque surgiu uma oportunidade melhor, e porque não sei o que lá, porque eu falei com fulano, falei com o Beltrano, e se atrapalha tudo. Diga comigo: a vontade de Deus é que eu viva dentro do seu plano e do seu propósito. Agora preste atenção, eu vou concluir com essa frase. Todo o plano, todo o propósito de Deus para a sua vida vai passar pelo viés das instruções. Posso repetir? Todo o plano, todo o propósito de Deus para a sua vida, seja ministério, empresa, tantas coisas, vai passar pelo viés das instruções. De alguma forma, o Espírito Santo vai lhe dar uma instrução. E compete a você ser pronto em obedecer, em decidir, botar em prática, ou permanecer na sua zona de relutância ou de desobediência. Quantos já viram aqui no TikTok um áudio de uma mulher que está falando, né? Que é engraçado, que ela está contando de um cara muito violento, né? É muito engraçada essa mulher. E aí várias pessoas colocam assim: o psicólogo, não é? O psicólogo no seu primeiro dia, o delegado no seu plantão, né? E a pessoa está falando, uma mulher falando de um cara violento, assim. É muito engraçada essa história. E eu disse bem assim para a Sandra ontem: Sandra, vou mandar a Felipe fazer um desse para mim, porque vou colocar assim: a vida pastoral no aconselhamento. Porque tem hora que a gente só tem que escutar e ficar só escutando, porque cada história bizarra, cada história bizarra que aparece, de que você já orientou pela 1000ª vez, e você agora só tem que ficar ali mesmo assim, escutando. É verdade. Mesmo, rapaz, é mesmo. Só porque, sim, rapaz, foi mesmo, foi assim, foi, pastor, foi. Amados, seja área financeira, ministerial, conjugal, para relacionamento, profissão, para tudo, Deus quer que você viva no plano dele. Agora seja rápido em obedecer, porque ali está a sua provisão. Quantos foram abençoados?